Leitura do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, escutaremos e lemos juntos neste exato momento as leituras do livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 16, capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19. Escutemos-nos e lemos juntos neste exato momento. Ezequiel 16. A alegoria da Jerusalém infiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, mostra a Jerusalém os seus crimes abomináveis. Dir-lhe-ás, eis o que diz o Senhor Javé a respeito de Jerusalém. Por tua origem e nascimento, pertences à terra de Canaã. No dia do teu nascimento, teu cordão umbilical não foi cortado. Ninguém se inclinou sobre ti para te prestar algum piedoso cuidado. No dia em que nasceste foste exposta em meio das campinas. Passei junto de ti e te percebi banhada em teu sangue. Eu te gritei, vive, malgrado o teu sangue, vive, malgrado o teu sangue. E eu te fiz multiplicar como a erva dos prados. Cresceste, ficaste moça, teus seios se formaram, veio-te o pelo, mas estavas nua, inteiramente nua. Passando junto de ti, verifiquei que já havia chegado o teu tempo, o tempo dos amores, estendi sobre ti o pano do meu manto, cobri tua nudez. Então eu te mergulhei na água para limpar o sangue de que estavas coberta, e te ungi com óleo. Eu te vesti de tecidos bordados, calcei-te com sapatos de pele de golfinho, cingi-te com um cinto de fino linho e um véu de seda. Ornei-te de adornos, braceletes nos teus pulsos, colares em teu pescoço. Um anel para o teu nariz, brincos para tuas orelhas, uma coroa magnífica para tua cabeça. Teus ornatos eram de ouro, prata, com vestimentas de linho fino, de seda e panos bordados. A reputação da tua beleza correu entre as nações, pois essa beleza era perfeita, graças ao esplendor que te havia eu preparado, oráculo do Senhor Javé. Tu, porém, te fiaste na beleza, aproveitaste da tua fama para te prostituíres e ofereceste a tua sensualidade a todo transeunte, a quem te entregaste. Tomaste tuas vestimentas para delas fazeres lugares altos para ti, ornados de panos de variegadas cores, e te deste a depravação, o que jamais deveria ter sucedido, e que te não sucederá jamais. Tomaste as esplendidas joias feitas com o meu ouro e minha prata, joias que eu te havia doado, e fabricaste com elas imagens humanas, com que te prostituíste. Cobriste-as com as tuas próprias vestes bordadas, e lhes ofereceste o meu óleo e os meus aromas. O pão que eu te havia dado, a flor da farinha, o óleo e o mel com que te nutrias, deste-os em oferenda de agradável odor, eis o que tens feito, oráculo do Senhor Javé. Depois tomaste os teus filhos e tuas filhas, que para mim deste à luz e os ofereceste a eles para a sua nutrição, por acaso são poucas as tuas prostituições? Degolaste os meus filhos e os fizeste passar pelo fogo em sua honra. Em meio a todas essas depravações abomináveis, não te lembraste do tempo de tua juventude, quando estavas toda nua e te rolavas em teu sangue. Para cúmulo de todas essas maldades, ai de ti, oráculo do Senhor. Edificaste uma colina, um lugar alto em todas as encruzilhadas. À entrada de cada rua erigiste um lugar alto, e desonraste a tua beleza, dando teu corpo a todos os que vinham, multiplicando as tuas depravações. Tu te prostituíste com os egípcios, teus vizinhos de corpos vigorosos, e multiplicaste as prostituições para me irritar. Mas eu estendi a mão contra ti. Tu te prostituíste também com os assírios, porque não estavas satisfeita, e ainda assim não te deste por saciada. Multiplicaste as tuas depravações no país dos mercadores, entre os caldeus, sem que, contudo, te tenhas fartado. Como é frouxo o teu coração, oráculo do Senhor Javé, para teres tido ali o comportamento de uma prostituta. Por teres construído um montículo em todas as encruzilhadas, e um lugar alto à entrada de todas as ruas,
sem mesmo procurar um salário como meretriz. Tem sido mulher adúltera que acolhe os estranhos em lugar do esposo. A todas as prostitutas se dão presentes, mas tu fizeste brindes a todos os teus amantes, procedeste com largueza para que de todos os lados viessem prostituir-se contigo. Tem sido o avesso das outras mulheres em tuas depravações, não te procuravam. Em vista de tudo isto, luxuriosa, escuta o que diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé, por tua prata dilapidada, por tua nudez descoberta no decurso de tuas prostituições com os teus amantes e com os teus ídolos abomináveis, pelo sangue de teus filhos que lhes deste. Vou reunir todos os teus amantes com aquele a quem juraste amor, todos quantos amaste e todos que detestaste, vou reuni-los contra ti de todos os lados, e perante eles descobrirei a tua nudez, a fim de que te contemplem totalmente. Eu infligirei o castigo às adulteras e às criminosas, e contra ti desencadearei meu furor e meus ciúmes. Entregar-te-ei nas suas mãos. Em seguida sublevarão contra ti a multidão, serás apedrejada e perecerás pela espada. Atearão fogo à tua casa e se fará juízo contra ti, aos olhos de uma multidão de mulheres. Saciarei o meu furor contra ti e, quando tiveres deixado de ser objeto do meu zelo, eu me acalmarei, e minha cólera terminará. Por que não te lembraste do tempo da tua mocidade, e tudo isso fizeste com o fito de provocar-me? Vou fazer cair sobre tua cabeça o peso de teu proceder, oráculo do Senhor Javé, a fim de que não ajuntes novos crimes às tuas abominações. Todos os amigos de Provérbios dirão a teu respeito, tal mãe, tal filha. De fato és bem filha de tua mãe, que tomou aversão a seu marido e a seus filhos. Tua irmã mais velha é Samaria, que habita à esquerda com suas filhas. Ainda não estavas contente em seguir seu passo e em imitar seus horrores. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, tua irmã Sodoma e suas filhas não fizeram o que fizeste tu e tuas filhas. O crime da tua irmã Sodoma era este: opulência, glutoneria, indolência, ociosidade. Tornaram-se arrogantes e, sob os meus olhos, se entregaram à abominação. Quanto a Samaria, não cometeu ela a metade dos teus pecados, porque multiplicaste os teus crimes além dos seus e, por todas essas perversidades que cometeste, justificaste as tuas irmãs. Carrega, pois, também tu, a vergonha das faltas pelas quais tu as justificaste graças a teus pecados, cuja malvadez superou a dos delas, afiguram-se elas mais justas que tu, de tua parte, carrega a vergonha e suporta a tua ignomínia, pois até fazes parecerem justas as tuas irmãs. No tempo em que eu as tiver restaurado, Sodoma e suas filhas, Samaria e suas filhas, eu te restaurarei entre elas. A fim de que carregues o teu opróbrio e sejas tu confundida por tudo quanto fizeste para seu conforto. Tua irmã Sodoma e suas filhas retornarão a seu primitivo estado, Samaria e suas filhas igualmente. Ao tempo do teu orgulho, o nome de tua irmã Sodoma não era famoso em tua boca. Antes que houvesse sido patenteada a tua perversidade, como no tempo em que recebias os ultrajes das filhas da Síria e de suas vizinhas, das filhas dos filisteus que de toda parte te insultavam. Eis-te carregada do peso dos teus crimes e das tuas abominações, oráculo do Senhor. Pois eis o que diz o Senhor Javé: eu farei a ti conforme fizeste tu, que desprezaste a tua origem violando o pacto. Mas eu me recordarei da aliança que contigo celebrei no tempo de tua juventude, e farei contigo uma eterna aliança. Então te lembrarás de teu procedimento, e terás vergonha disso, quando eu tomar tuas irmãs mais velhas, juntamente com as mais novas, e t'as der por filhas, mas isso não em virtude de tua aliança. Sou eu que hei de restabelecer a minha aliança contigo, e tu saberás que sou eu o Senhor. A fim de que te recordes do passado, e te envergonhes, e que, em tua vergonha, não tenhas mais a audácia de abrir a boca,
quando eu houver perdoado os teus delitos, oráculo do Senhor Javé. Ezequiel 17. 2 águias e uma videira. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, propõe um enigma, apresenta uma parábola à casa de Israel. Dizia-lhe, eis o que diz o Senhor Javé, a grande águia de grandes asas, de larga envergadura, toda coberta de plumagem malhada, veio do Líbano, e tirou a copa de um cedro. Arrancou o mais alto de seus ramos, levou-o ao país dos mercadores e o depôs na cidade do negócio. Depois tomou um tronco de árvore da terra, e colocou-o num terreno preparado. Ele germinou e transformou-se em vide frondosa, ainda que pouco elevada, e voltou suas ramagens para a águia, com suas raízes debaixo dela, ela se tornou um ramo da vinha, produziu hastes, e lançou ramos. Havia outra grande águia, de grandes asas, com abundante plumagem. Era num solo excelente, à margem de ondas copiosas, que esta cepa estava plantada, de maneira a lançar ramos e produzir frutos, e tornar-se uma esplêndida vinha. Dize, pois, eis o que diz o Senhor Javé, esta vinha irá prosperar? A primeira águia não arrancara suas raízes? Não abaterá o seu fruto para que ela seque, de sorte que murche toda a folhagem que ela estendeu? Sem esforço e sem ajuda da multidão será arrancada. Eis que ela está plantada, será que crescerá? Tocada pelo vento do Oriente, não secará ela de todo? Não secará no horto onde está plantada? A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Pergunta a essa raça de recalcitrantes, não sabeis o que significa isso? Dize, o rei de Babilônia chegou a Jerusalém, prendeu o rei e os dirigentes da cidade, para levá-los com ele à Babilônia. Escolheu na estirpe real um homem com o qual celebrou um tratado e a quem fez prestar juramento. Ele, porém, levou os poderosos do país. Para que o reino fosse abatido sem esperança de soerguimento, a fim de que esse homem, observando o pacto, pudesse subsistir. Entretanto, este se revoltou contra ele, enviando mensageiros ao Egito para pedir cavalos e um numeroso exército. Triunfará ele? Escapará por acaso aquele que procedeu dessa maneira? Após haver rompido a aliança, haveria ele de se salvar? Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, é no país do rei que o fez reinar, de quem ele desprezou o juramento e rompeu a aliança, é em Babilônia que ele morrerá. Com o seu forte exército e a sua multidão de homens, o faraó nada poderá por si mesmo na guerra, quando forem levantados os terraços e construídos os muros para fazer perecer uma multidão de homens. Ele desprezou o seu juramento e rompeu a aliança, embora tivesse já dado a sua palavra, ele fez tudo isso. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé, por minha vida, é o meu juramento que ele rejeitou, é minha aliança que ele infringiu, farei cair isso sobre sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e será apanhado no meu laço. Todos os fugitivos de suas tropas cairão sob minha espada, e os que ficarem serão espalhados pelos ventos, e sabereis que sou eu, o Senhor, que falei. Eis o que diz o Senhor, pegarei eu mesmo da copa do grande cedro, dos cimos de seus galhos cortarei um ramo, e eu próprio o plantarei no alto da montanha. Eu o plantarei na alta montanha de Israel, ele estenderá seus galhos e dará fruto. Então todas as árvores dos campos saberão que sou eu, o Senhor, que abate a árvore soberba, e exalta o humilde arbusto, que seca a árvore verde, e faz florescer a árvore seca, eu, o Senhor, o disse, e o farei. Ezequiel 18. Aquele que pecar morrerá. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos, porque repetis continuamente esse provérbio entre os israelitas. Os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados? Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não tereis mais ocasião de repetir esse provérbio em Israel.
É a mim que pertencem as vidas, a vida do Pai e a vida do Filho, ora, é o culpado que morrerá. O homem justo, que procede segundo o direito e a equidade. Que não participa dos festins das montanhas, que não volve os olhos para os ídolos da casa de Israel, que não desonra a mulher do próximo, e não tem relação com uma mulher durante o tempo de sua impureza. Que não oprime ninguém, que restitui o penhor ao seu devedor, que não exerce a rapina, que dá seu pão aos famintos, e cobre com vestimenta o que está nu. Que não empresta a taxa usurária e não recebe com juros, que afasta a sua mão da iniquidade, e julga equitativamente entre um homem e outro. Que segue os meus preceitos e observa as minhas leis, para proceder com retidão, esse homem é um justo, certamente viverá, oráculo do Senhor Javé. Porém, se esse homem gerou um filho violento e sanguinário, que comete, contra seu irmão, uma dessas faltas, embora ele próprio não tenha cometido nenhuma, que oprime o infeliz e o indigente, que pratica a rapina e não restitui o penhor, que ergue os olhos para os ídolos e comete abominações, que faz empréstimo com usura e recebe juros, esse rapaz não poderá permanecer em vida, após as abominações que houver cometido, ele deve perecer, e seu sangue recairá sobre ele. Se, pelo contrário, o homem gerou um filho que, à vista de todas as faltas cometidas por seu pai, tem o cuidado de não imitá-lo. Um filho que não come nas montanhas e não volve os olhos para os ídolos da casa de Israel, que não desonra a mulher do próximo. Não oprime ninguém, e não retém o penhor. Que se abstém de causar dano ao infeliz, que não empresta com usura e nem recebe juros, mas observa os meus mandamentos e procede de conformidade com as minhas leis, esse filho não perecerá pelas iniquidades de seu pai, mas certamente viverá. É seu pai, que, pelas violências e rapinas que cometeu contra o próximo e pelo mal que fez no meio do seu povo, é este que há de perecer por causa de suas faltas. Perguntais por que não leva o filho à iniquidade do pai. É que o filho praticou a justiça e a equidade, e, como observa e cumpre as minhas leis, também ele viverá. É o pecador que deve perecer, nem o filho responderá pelas faltas do pai nem o pai pelas do filho, é ao justo que se imputará sua justiça, e ao mau a sua malícia. Se, no entanto, o mal renuncia a todos os seus erros para praticar as minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá de certo, e não há de perecer. Não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas, ele há de viver por causa da justiça que praticou. Terei o prazer com a morte do malvado, oráculo do Senhor Javé, não desejo eu, antes, que ele mude de proceder e viva? E, se um justo abandonar a sua justiça, se praticar o mal e imitar todas as abominações cometidas pelo malvado, viverá ele? Não será tido em conta qualquer dos atos bons que houver praticado. É em razão da infidelidade da qual se tornou culpado e dos pecados que tiver cometido que deverá morrer. Dizeis, não é justo o modo de proceder do Senhor, escutai-me então, israelitas, o meu modo de proceder não é justo? Não será o vosso que é injusto? Quando um justo renunciar à sua justiça para cometer o mal e ele morrer, então é devido ao mal praticado que ele perece. Quando um malvado renuncia ao mal para praticar a justiça e a equidade, ele faz reviver a sua alma. Se ele se corrige e renuncia a todas as suas faltas, certamente viverá e não perecerá. E eis que a casa de Israel pretende que o modo de proceder do Senhor não seja justo. Não é acaso o vosso modo de proceder que é injusto? Assim, pois, casa de Israel, é segundo o vosso próprio proceder que julgarei cada um de vós, oráculo do Senhor Javé, convertei-vos. Renunciai a todas as vossas faltas, que não haja mais em vós o mal que vos faça cair. Repele para longe de vós todas as vossas culpas, para criardes em vós um coração novo e um novo espírito, porque haveríeis de morrer, israelitas? Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja, oráculo do Senhor Javé.
Convertei-vos, e vivereis. Ezequiel 19. Lamento pelos príncipes de Israel. E tu, filho do homem, fez ouvir este cântico fúnebre acerca dos príncipes de Israel. Quem era tua mãe? Uma leoa entre leões. Um dos filhotes cresceu até se tornar leão. Então as nações se coligaram contra ele, e foi preso em sua fossa. Sua mãe viu que sua expectativa e sua esperança eram vãs. Ele abriu caminho entre os leões, tornou-se um jovem leão. Devastou seus palácios e desolou suas cidades, a terra e seus habitantes ficaram amedrontados com os seus rugidos. Coligaram-se contra ele as nações vizinhas. Foi posto na jaula com cadeias, conduziram-no ao rei de Babilônia, prenderam-no numa fortaleza, para que não se ouvisse mais a sua voz nas montanhas de Israel. Tua mãe se assemelhava a uma vinha plantada à margem da torrente, carregada de frutos e de folhas, devido à abundância das águas. Ela teve um ramo vigoroso, que se tornou um cetro real. Ela, porém, foi arrancada furiosamente, e arremessada por terra, o vento do oeste dessecou seus frutos, que caíram. E agora está ela plantada no deserto, em terra seca e árida. O fogo, lançado num de seus ramos, devorou seu fruto. Amanhã temos continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 20, capítulo 21, capítulo 22 e capítulo 23. Paz e bênçãos a todos.